Bem-vindos, galera que acompanha o meu canal, o curso de energia solar fotovoltaico. Hoje, como eu prometi, vamos falar sobre os controladores de carga. Para que servem, em que pode ser usado, qual é o melhor. Aí eu vou falar para você sobre o tal do MPPT e do PWM. Como vocês podem ver aqui na tela, aqui temos a imagem de alguns deles, dos mais usados, né? Aqui, por exemplo, o mais conhecido entre os MPPT é esse trace aqui, ó, da EPVer. Um outro também bem conhecido é da Sum 21, esse outro MPPT aqui, ó. E um que normalmente as pessoas compram porque chegam a ser até 1/3 do valor ou desse tracer, que é esse aqui, ó, que vem escrito aqui, ó, MPPT, mas não quer dizer que esse realmente seja um MPPT. Qual que a diferença entre o MPPT para os PWM, que é esse e esse? Bem, o MPPT, esse daqui também é um PWM, mas vem escrito MPPT, mas não é MPPT real, não. Os MPPT, que são esse e alguns outros modelos que não está aqui na imagem, o que eles fazem a mais do que o PWM? Normalmente o MPPT ele equaliza a carga que chega para poder tentar aproveitar o máximo possível. Por exemplo, vamos supor que você está com um painel de 200, acima de 250 watts, que geraria uma voltagem em questão de volts acima de 25, acima de 30. Seria mais indicado para 24 volts, para sistema em 24 volts. Mas você quer ligar ele em 12 volts. Pode ligar o painel de 250 watts para cima? 250, 270, 300, 325, 330. Pode ligar ele em 12 volts? Pode. Aí o que você precisaria então de um controlador de carga? Aí seria aconselhável sim um MPPT. Por quê? Porque esse que é o serviço dele. Ele vai aproveitar esse excedente de voltagem para não se perder. Porque o controlador de carga, o que ele faz? Ele recebe a carga da placa, mas ele só deixa injetar para as baterias o suficiente para poder dar a carga na bateria. Se a bateria são em 12 volts, o sistema está ligado em 12 volts, então só pode entrar 12 volts. E esse excedente até 20, 30 volts que a placa produz, ele dissiparia, ele mandaria de volta para a placa. Ele não aceitaria, senão ele iria estragar as baterias. Ele controla isso. Isso é qualquer controlador de carga faz isso. Mas o MPPT, ele não manda de volta a carga. Ele pega ela e injeta ela em diferentes momentos, fazendo um melhor aproveitamento da carga do painel lá em cima. Mas é necessário sempre ter um MPPT? Não é necessário. Como no meu caso, por exemplo, que depois eu vou explicar para vocês. O MPPT, o controlador MPPT, ele chega a custar de 600, os mais simples, até 1.000, 2.000 reais, até mais. Depende da marca, depende da capacidade dele, se ele aguenta 10, 20, 30, 40 amperes, depende da quantidade de amperes que ele aguenta. Por que da amperagem? Cada placa produz em média de 8 a 11 amperes. Se você tem duas placas, então você pode correr o risco de produzir 20 amperes. Se você tem 3 placas, você pode correr o risco de produzir 30 amperes. Então, um controlador de 20 não aguentaria, um controlador de 10 não aguentaria.
Então você teria que ter um controlador de 30 amperes, no caso se você optou pelo MPPT, de 30 amperes MPPT. Ele custa o de 30 amperes bem mais do que o de 10 amperes. Então por isso também a diferença de preço. Mas e que dizer dos PWM? Esse e esse. Os PWM, ele faz o mesmo serviço que o MPPT. Todos os MPPT, ele tem o sistema PWM dentro deles, que é esse sistema de equalizar, de controlar a carga. Todos eles têm. Mas o MPPT faz isso a mais, que é reaproveitar as sobras da carga. Por que esse que está escrito MPPT, costuma ser da Suoba e de outras marcas aí, aqueles famosos 5S que vem escrito nele aqui, né? Por que esse modelo aqui, ó, com esse formato aqui, ele não é um PWM, um MPPT, desculpa, é um MPPT, porque ele não faz esse aproveitamento de sobra. Mas o que ele difere desses PWM? É porque, como você pode ver nessas telinhas aqui, ó, não sei se vai dar para ver nitidamente, que é uma cópia dessa tela aqui, ele tem uma função a mais, que é apresentar a amperagem, quantos amperes está gerando, quantos watts está gerando. Ele tem essa função de simplesmente de te mostrar quanto que está produzindo. Mas por isso daí, por essa função, você vai pagar em média o dobro ou mais, normalmente até mais, do que um PWM comum. Esse MPPT, esse falso MPPT, né? Que é esse que eu estou com o cursor em cima dele. Ele só tem essa função a mais dos PWM. Esse MPPT ele deve custar em torno de 200 a 300 e poucos reais. Agora, e dos PWM? E os PWM, que são esse e esse? Esses PWM, ele faz o processo que eu já havia dito, que é receber a carga, equalizar ela, né, para não ir a voltagem errada, mandar a voltagem necessária para o seu sistema. Se o seu sistema estiver em 12, vai ser em 12. Se o seu sistema estiver em 24, vai ser em 24. Esse daqui também faz a mesma coisa. O que ele pede para esse aqui? Simplesmente que não vai te mostrar a amperagem e não vai te mostrar quantos watts está produzindo. Mas os volts vai te mostrar, como você pode ver aqui na telinha aqui, ó, vai te mostrar a voltagem que está sendo trabalhada. Eu, por exemplo, tenho uma placa acima de 250. Ah, mas eu não teria que usar um MPPT então? Não, porque o meu sistema eu optei por 24 volts. Ou seja, se eu tenho uma placa que produz em torno de acima de 25 volts, e se o meu sistema fosse em 12 volts, aí sim era aconselhável ter um MPPT de qualquer marca, com exceção desse daqui, né? Mas ele vai encontrar a necessidade de injetar 24 volts, ou melhor, 24 ponto alguma coisa, né? Porque o meu sistema é em 24. Como vocês já viram, a imagem nos outros vídeos é desse controlador aqui, ó, que eu uso. Ele faz o controle exatamente, ele injeta os 24 volts. E o que sobra? Praticamente não sobra nada, praticamente não tem quase perda nenhuma para o meu sistema. Em que eu ganhei por esse? Bem, esse custa de 600 para cima, esse também de 600 para cima. De 10 amperes. Ele de 30 amperes custa em torno de R$1.000, tanto um quanto o outro. Esse é de 30 amperes, é o meu de 30 amperes, porque eu pretendo já colocar mais placas mais para frente. Então esse meu de 30 amperes, ele
custou R$ 95. Olha a diferença. Apenas R$ 95. E esse? Faria a mesma coisa? Faria praticamente a mesma coisa. Com exceção para esse aqui, ele custa mais ou menos a mesma coisa que esse daqui, ó, que o meu. Esse daqui, azulzinho, custa praticamente a mesma coisa que esse meu, que parece que é verde, né? Só que a diferença é que esse azulzinho, para ele fazer todo esse controle aqui, saber em qual voltagem parar, para não sobrecarregar a bateria e quanto deve injetar ou não, você tem que cadastrar, na hora que você está montando o sistema, você tem que cadastrar aqui usando os botões, cadastrar a voltagem que deve ser a máxima, a voltagem de equalização, quantos volts, né, deve ser injetado, tudo isso você vai ter que colocar aqui. Já o meu aqui, ele já faz automático, ele já detecta e determina quanto que vai ser. Já detecta, ele já detectou que o meu sistema não é em 12 volts, assim que eu liguei os cabos, e já faz a equalização, percebeu que era em 24 volts e já faz todas as medições no sistema como um sistema de 24 volts. Ok? Agora eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente, depois eu vou falar mais sobre isso, sobre como fica então a ligação. Mas ainda tem mais componentes ao qual nós vamos falar. Por exemplo, tem as placas. As placas mandam positivo e negativo. Vai para o controlador, que é o item que nós estamos falando hoje. Vai para o controlador de carga. Do controlador de carga, ele vai ver quantos volts o seu sistema de bateria, seu banco de baterias está precisando, né? Por exemplo, aqui está ligado esse sistema aqui, ó, a bateria está ligada em 24 volts. Está ligada em 24 volts. Melhor, está ligada em 12 volts. Aí esse sistema aqui, ó, o controlador de carga manda a carga para as baterias, abastece as baterias e ao mesmo tempo vai ir da bateria, sai para ir para o controlador de carga. O controlador de carga, desculpa, não, o inversor de carga. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os 12 volts, se for o seu caso, vai pegar os 24 volts, se for o seu caso, e vai transformar em 110 ou 220. Depende de qual que você comprou. Se for para transformar em 220, ele vai transformar em 220. Se for transformar em 110, ele vai transformar em 110. Mas você já tem que comprar com essa finalidade. Ele só faz uma das duas coisas. Nós falamos hoje sobre o controlador de carga. Se tiver mais dúvida, deixa aí na descrição. E o próximo item, que é o quarto item, nós vamos falar sobre os inversores de voltagem no próximo vídeo. Agradeço desde já. Deixe suas dúvidas aí nos comentários e dê aquele like, se inscreva no canal e até o próximo item. Obrigado.